Ah? Ah, eu fiquei com dó das pessoas. Eu podia eliminar, mas eu fiquei com pena. Eu vou reconectar aqui. Pessoal, vamos reconectando aí que eu vou responder a pergunta da colega que eu acho que é importante aí, tá? Depois a gente encerra. Tem que esperar a autora da pergunta entrar, que não entrou ainda. É... Esperar ela entrar aqui, ver se ela vai conseguir reconectar. Sejam todos bem-vindos de volta aí, pessoal. Essas lives no Instagram aqui, eu vou te falar, é fogo, viu? Gente, me ajuda lá no YouTube, todo mundo conecta lá no nosso canal. É Quântica Aplicada Terapia lá, porque aí a gente pode fazer mais de hora, porque esse negócio aqui é difícil, viu? Eu não consigo me policiar, eu perco o prazo aqui. Às vezes o assunto tá interessante. Ok, Graciela, então respondendo a sua pergunta, tá? O que que acontece? As crianças que estão vindo para esse plano, elas estão vindo de uma maneira, estão vindo com a expansão da consciência muito grande. Começaram com os seres, com as crianças índigo, né? E qual que era a característica dessas crianças índigo? São seres que vieram com muita inteligência através de mutação de DNA, muito inteligentes, mas emocionalmente fracos, né? Eles não tinham uma estrutura emocional tão fortalecida. Aí depois evoluiu para as crianças cristal, né? Essas crianças cristal vieram ainda com inteligência muito grande e vieram com uma inteligência emocional um pouco mais estruturada, mas ainda assim, pelo peso do planeta, elas não conseguem ter digamos assim, uma evolução tranquila nesse plano, porque elas sofrem muito, porque elas se compadecem do sofrimento humano. Então tem toda essa questão. E tem as crianças arco-íris que vieram numa sequência depois, que já está numa geração acima, que já vieram para ajudar no projeto da nova Terra, da expansão do planeta, da transição planetária para o planeta que vai vir agora na sequência, depois que for feita a transição, né? Já vieram com a questão de DNA alterado, que já está respondendo à nova frequência de ressonância Schumann, que já está passando aí dos 170 Hz, né? Então, essas pessoas vieram com a bagagem maior. E tem as crianças diamante, que é a última geração que está vindo. Então, essa geração aí dos 10 anos de idade, a partir de entre 5 e 10 anos de idade, elas vêm com uma questão muito impactante do ponto de vista do ambiente que elas estão colocadas. Então, um ambiente em casa hostil fere essas crianças de uma maneira muito impactante. E como elas vêm com expansão de consciência muito grande, porque são seres muito evoluídos, então, apesar de ter o véu de esquecimento, as memórias delas da consciência, elas têm uma questão muito forte do ponto de vista de sentir essas energias. Então, quando elas percebem um ambiente de desequilíbrio em casa, de mãe tentando dominar o pai, de inversão energética, elas rejeitam isso internamente e aí provoca a questão da leucemia. Ok? Então seria basicamente isso aí. Porque como elas vêm com uma expansão muito grande, elas não esperam a vida adulta para responder a esse processo. Elas respondem antes. E é daí que vem essas questões. Tá? Então quando você analisa esses casos, você vai investigar, tem essa questão do desequilíbrio energético papai e mamãe do filho. Tá? Respondi a pergunta, deixa eu ver qual outra pergunta que tem aqui. Gente, eu vou colocar o nome dos livros, eu vou ver se eu consigo colocar lá no YouTube, porque eu não consigo colocar aqui. Eu tenho dificuldade de manusear essa ferramenta aqui, vocês me perdoem aí, mas é problema de bituinha aqui. É entre o sofá e o celular, tá? Mas eu vou colocar lá no YouTube, nessa live, na live que foi feita aí, tá? E eu coloco o nome dos livros aí para que vocês possam depois estudar. Aí o colega que perguntou
Fernando, ô Fernando, seja bem-vindo aí. Transição planetária, poderá ocorrer algum evento grande ou geológico? Vai ocorrer sim, já está ocorrendo. Quando você pega, por exemplo, o crescimento dos sismos no hemisfério norte, dos últimos 10 anos, e compara nesse último ano, você vê que teve um crescimento exponencial. A mesma coisa a atividade vulcânica e as questões das tempestades solares, né, toda essa parte aí. Então está sim havendo uma grande perturbação geológica e sísmica, tá? Inclusive porque os cientistas estão vendo que a Terra vai fazer uma inversão de polos de novo. Então, de tempos em tempos, né, a cada, me parece que são 50 mil anos, aí ela faz essa inversão de polos, né, mais ou menos, entre 36 e 50 mil anos, e a Terra está próxima agora de inverter os polos de novo. Então vai ter essa questão, tá? Silvânia está perguntando, Érico, fala um pouco sobre o problema atual da depressão dos jovens. Então, vem com uma expansão muito grande da consciência e sentem o peso do planeta. Eles vêm com uma expansão muito grande, são seres altamente evoluídos e na hora que vem para esse plano, aí eles sentem o peso do planeta. E na hora que sentem esse peso do planeta, aí começa uma batalha entre o cérebro instintivo do jovem, ou da criança, ou do adolescente e tal, e a centelha divina. Isso faz com que eles se paralisem. E eles sentem como deslocados desse planeta, sentem como se tivessem dissociados disso aqui, né? E mais, eles acham que estão sozinhos e não percebem que tem outros jovens na mesma situação. Então eles se sentem como peixe fora d'água. E é daí que vem essa questão da depressão, né? Então, é uma questão de norte, é uma questão de adequação, é uma questão de buscar o propósito deles para que eles possam sair desse processo, né? Sara, não é muito certa a questão de cada geração, tá? Mas os índigos hoje estão na faixa dos 30 anos, tá? Aí os cristais são uma geração depois, os arco-íris uma geração depois, os cristais são filhos de índigos, os arco-íris já são filhos já estão vindo na mesma linha aí um pouco depois dos cristais. E agora os diamantes, que é a última geração, que está vindo de 5 anos para cá. Então os diamantes, as crianças diamantes estão vindo de 5 anos para cá. Todos esses seres que estão vindo para esse plano de 5 anos para cá estão vindo ou de origem arcturiana, pleidiana ou envias. Estão vindo para realmente ajudar na transição planetária. São crianças extremamente inteligentes, extremamente sensíveis e vêm com opinião muito grande. Vêm com uma personalidade assim extremamente forte, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Adriana, você está falando colocar os nomes dos livros no feed do Instagram. Depois eu vou consultar a Patrícia, que é minha consultora aqui do Instagram, porque eu não, de coração, eu não sei o que é o feed do Instagram. Eu vou ter que perguntar para ela, tá? Aí eu vou fazer o que for mais fácil. Eu posso colocar. Ela vai me orientar aqui, me ajuda com isso aqui. É minha tábua de salvação disso aqui. Fernando, olha só, cara, com relação à mudança do desenho dos continentes. Bem, essa é uma questão que alguns autores, eles dizem que no momento que acontecer essa inversão de polos, a Terra vai passar por um processo muito forte de ativação e que as calotas polares vão derreter e vai haver um aumento do nível do oceano, tá? Mas são alguns autores, eu não vi nada que fosse consistente, mas existem alguns teóricos que falam isso, né? Que vai haver um redesenho aí, porque vai haver uma elevação do nível da água muito grande. Então pode sim que haja isso. Mas é uma coisa que eu não tenho condições, porque cada autor fala uma coisa, eu não consegui uma linha de raciocínio que sustente essa teoria, tá? Bom, as pessoas estão pedindo aqui, um colega pediu aqui para falar sobre essas gerações de crianças. Gente, depois eu vou fazer uma live sobre essas crianças, tá? Eu me comprometo com vocês aqui que eu vou me preparar para fazer uma live, porque todas as lives que eu estou fazendo são fruto de uma pesquisa que a gente fez sobre os assuntos que as pessoas queriam que a gente discorresse, né?
Mas eu vou anotar isso aí, que eu acho que isso é importante, porque eles estão vindo aí, né? Então, a Renata está perguntando aqui, bebê que tem vários micro despertares à noite, pode ter relação com a situação familiar? Gente, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente dorme, no momento que a gente dorme e entra em sono REM, o nosso corpo astral sai do corpo, tá? Ele sai do corpo e viaja pelo astral. E o que acontece? Como essas crianças estão vindo com uma expansão da consciência muito grande, no momento que elas saem astral, ela se reconecta com toda a consciência dela. E, via de regra, ela arruma confusão em astral, porque geralmente é chamada para poder fazer as questões, operar em alguma missão, de resgate, às vezes entra em combate com a sombra, tá? Na quinta dimensão, na quarta dimensão. E isso gera sofrimento para o bebê, porque o bebê aqui, enquanto ele está consciente, ele não tem ideia do que ele é no outro plano. Entende? Do grau de evolução que ele tem. Eu tenho isso aqui com a neném, com a Maria Clara. Maria Clara, volta e meia, ela acorda à noite, várias vezes à noite, e às vezes gritando e tal, exatamente porque arruma alguma confusão em astral e não consegue segurar a bronca, né? Porque ela não está imbuída de todas as condições dela, todas as questões da expansão de consciência que ela tem, não está tudo ativado, o DNA dela não está todo ativado, e aí entra em pânico, e quando volta, faz a recoincidência, volta em pânico tal, e às vezes fica acordada, perde sono, porque às vezes fica com medo, porque enfrenta várias coisas que ela não está preparada, e esses bebês também têm uma visão remota muito acentuada, conseguem ver outras dimensões, outras linhas de tempo, outros seres multidimensionais, e às vezes sentem medo tal. Por isso que é importante aí o equilíbrio na família, porque o pai e a mãe dão essa estrutura para a criança, para ela se sentir segura. Ok, pessoal? Bom... Ok. Renata, certeza que é uma criança diamante, tá? De 5 anos para cá, todos são. Então, é importante ter isso aí. Bom... A Cristiane Mello está falando que eu descrevi a filha. Ótimo, é por causa disso mesmo. São todas... Estão vindo numa condição muito diferenciada da nossa. E às vezes ensina a gente sem parar. Depois eu vou fazer uma live sobre essas crianças, tá? Aline, certeza que está com alguma confusão. Gente, os pais aí, no momento que o filho estiver agitado à noite, façam oração. Peçam a presença do anjo de guarda da criança, do anjo da guarda da casa de vocês, do lar, que vai fazer uma blindagem, vai ajudar. As crianças têm uma tendência a ter uma assistência maior. Uma assistência maior do que nós mesmos. Então pode fazer oração. Se o casal puder fazer oração, tiver condição de fazer oração junto, aumenta a força, tá? Para que invoque a proteção. Na hora que você invocar a proteção do anjo de guarda, peça para proteger a criança, o sono dela, e esteja ao lado dela em astral, se ela sair em astral para cumprir alguma missão, fazer alguma coisa. Ok? Então, gente, aí é só oração mesmo, tá? Porque realmente elas são muito bombardeadas com essas influências multidimensionais aí. Até porque elas vêm com missão, né? 7 anos, pode ser que seja uma criança arco-íris, tá, Aline? Aí tem que avaliar, tal, pode ser que seja uma criança arco-íris. Elas estão vindo muito evoluídas, vêm com a capacidade assim muito forte, tá? Ok, gente, alguém tem alguma outra pergunta? Eu vou encerrar por hoje aqui, porque já foi... Falamos bastante aqui. Eu agradeço vocês de coração. A partir de 5 anos, sim. Tá? Todos estão vindo com missão. Estão todos vindo de origem de seres de 9ª, 8ª, 7ª dimensão. A Silvânia está perguntando, no caso dos jovens, o que os pais podem fazer para amenizar esse processo de depressão? Gente, amor e atenção. Ouvir a pessoa. Ouvir os filhos. Entendeu? A gente tem que entender que pai e mãe que entende o filho, porque o filho é parte da gente. Então você tem condições de ouvir. Então é amor e atenção. Se você ouvir, você vai começar a perceber o que está acontecendo com o seu filho. Ouvir. E ouvir é livre de julgamento, é livre de
de opressão, é você ouvir. Se você ouvir, você vai entender o que vai no coração do seu filho. E aí tem uma coisa, às vezes pela maneira como você criou na primeira infância, segunda infância, às vezes você tolhiu a criança, bloqueou a criança, tratou às vezes com frieza, e tem que ver como que foi a criação da pessoa. Entendeu? Mas amor e atenção. Se você se dispuser a ouvir o jovem, o seu filho, de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, livre de julgamento, para que ele possa falar o que ele está sentindo, você vai conseguir ajudar. Amor e atenção, tá? Eu acho que é o principal. Então, com relação a essa lei aí, Fernando, eu realmente não sei, porque já era para ela ter sido ativada, tá? Mas não foi ainda. Aí eu não sei como que vai prosperar, não sei como que... Porque o país precisa permitir, né? Eu não sei se o Brasil vai se permitir a isso aí, tá? Se o governo vai permitir isso. Mas eu acredito que sim, mas eu tenho dúvida, tá? Ok, pessoal, fiquem com Deus. Muita luz, gratidão a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, se puderem me dar uma força lá no YouTube pra gente poder fazer live de mais de uma hora, porque isso aqui é cansativo, viu? Eu fico realmente constrangido que às vezes cai aí e a gente não consegue falar todo o assunto. Mas perfeito. Obrigado, gratidão a todos. Fiquem com Deus, muita luz. Espero que essa live de hoje tenha contribuído aí para a busca de cada um de vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Muita luz.